Antes de ministrar a palavra de Deus, amados irmãos que estão sempre orando, a nossa irmã faz bênção, mando saudação para todo o grupo internacional Shekinah de Deus, também mando saudação para o grupo Nova Jerusalém. Deus abençoe todos os meus amados irmãos que estão sempre atentos, grupo Aliança com Deus, Geração Eleita. Deus abençoe, Deus abençoe, abençoado, o grupo Canela de Fogo. Eu sou Canela de Fogo. Um abraço. Todos os pastores, amigos, irmãos de perto de lá, Deus por existir e por vocês estar por mim, pois eu sou muito carente das orações. Minhas irmãs que estão lá do outro lado, minhas irmãs em Cristo, amém? Vamos meditar na palavra, desde já pedindo oração. Minha parente, eu sou muito necessitado da oração dos irmãos, pois o Senhor sabe de todas as coisas. Vamos abrir a Bíblia Sagrada para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Hoje eu quero ler no livro de Neemias, capítulo de número 5, eu quero ler apenas os versículos de número 15 e 16, que diz assim a poderosa palavra de Deus: mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Amém, queridos? Somente esses dois versículos para nós meditarmos, pois a vida de um escolhido por Deus, ela é vida sofrida. Vida sofrida, vida de perseguição, vida de batalha. Vai dormir dentro da batalha, mas já acorda dentro da batalha. As pelejas são muitas. Neemias, ele conseguiu conquistar uma história. História, eu sempre ensino que uma história, ela fica muito difícil dar uma história que tem base. Eu não estou falando de uma historinha, eu estou falando de uma história. E Neemias, ele conseguiu construir uma história, sabe, irmão? Quem era Neemias? Neemias, ele foi um personagem bíblico que ele na verdade, ele foi uma pessoa muito importante na história. Ele, acredita-se os estudiosos, ele teria sido o autor primordial do livro de Neemias. Neemias, ele viveu durante o período em que Judá era uma província do império e ele havia sido designado copeiro real no palácio de Suzã. E o rei Artaxerxes, ele parece ter tido
uma boa amizade, um bom relacionamento com os seus funcionários, como ele era amigo, sabe, dos funcionários, ele dava apoio, ele ajudava, e muitas coisas aconteceram de uma maneira agradável. Então Neemias, irmãos, ele foi, sabe, crescendo. Ele foi designado copeiro real no palácio de Suzã, do rei Artaxerxes. Então, ele começou a construir uma história. E começar a construir não é para todo mundo. Às vezes nós estamos construindo uma história, sabe? E nós não estamos aguentando o peso daquela história que nós estamos construindo, irmão. Por quê? Porque o diabo, ele começa a investir para que você não dê continuidade a uma história que você iniciou com a graça de Deus. Que Deus, o arquiteto, olhou dos altos céus e disse: vai ser essa, é ela que eu quero. É por isso que eu muito valorizo. O diabo se perturba comigo porque eu muito valorizo, dou o maior valor, dou total apoio às pastoras que Deus levantou na terra. As mulheres de Deus, sabe, irmão? Mulheres de Deus que são verdadeiramente trator na obra de Deus, que construíram e que hoje vivem fazendo a vontade de Deus onde Deus anda. E tem mulher que é guerreira, irmão, na obra, disposta, sabe? Deus diz, vai para ali, ela já está lá. Deus diz, vem para cá, ela já está aqui. Você está entendendo? Então, histórias, elas são construídas com muita lágrima. Você que está aí, minha querida, você, meu amado irmão, você tem uma história, Deus está escrevendo história para você. E no escrever de história, Deus, Ele permite você passar por caminhos que você não recebe abraço, caminhos que você não recebe elogio, caminhos que você não é reconhecido, caminhos que você não sabe, irmão, não é visto pelas pessoas. É o preço da história. Cada uma pessoa tem uma história. Histórias de arrepiar, sabe? Meu Deus. Lerigio é torque mintriafá. Oh, Espírito Santo de Deus, muito obrigado. São histórias. São histórias que a gente tem que ter para contar. Eu tenho que ter história para contar. Se eu for contar um pouco da minha história, sabe, irmão? Cada um tem uma história. História que Deus um dia pegou uma caneta e disse, essa daqui vai ser a história do meu servo. Aí ele vai e escreve uma história. O Senhor está dizendo que a tua história, quem escreveu foi Ele. Tu vai passar, tu vai enfrentar a história que Deus, Ele escreveu. Por que você está querendo entrar em desespero? Neemias, ele tinha uma história. Diz a Bíblia Sagrada que ele disse,
em meio a uma assembleia, ele disse: louva o Senhor. E o povo ficou olhando para ele, sabe? Diz a Bíblia Sagrada que as notícias chegavam até Neemias. E quando chegava a ele tinha atitudes que levantava as pessoas, atitudes que fazia com que as pessoas ficassem fortes. E ele diz a Bíblia Sagrada que o exemplo de Neemias, ele é sem palavras, sabe? Inexplicável. Neemias estava vivendo em uma situação no meio de um povo. Diz a Bíblia que o povo, homens, mulheres, eles começaram a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos, nossas filhas, nós somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossa terra, nossa vinha, nossas casas, para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Observe que havia povo enfrentando situações e cada um que tomava uma decisão, um ficou reclamando muito dos irmãos judeus, que dizia: nossos filhos, nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. O outro dizia: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, as nossas casas, para conseguirmos trigo para matar a fome. O outro disse: tivemos que pegar dinheiro, tomar dinheiro emprestado para pagar imposto cobrado sobre as nossas terras, nossas vinhas. Cada um que tinha uma história, sabe, irmão? Cada um que enfrentava uma dificuldade, prova em cima de prova, dificuldade em cima de dificuldades, peleja em cima de peleja. Você que está aí, está enfrentando, é peleja em cima de peleja, é batalha em cima de batalha. A situação aparentemente não está boa e parece que nunca vai melhorar. Mas, meus amados, aonde tem homem de Deus, mulher de Deus, pode ter certeza que o Deus Todo-Poderoso está presente. São histórias. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando. Sei do que é que você está precisando para continuar vivo. Para continuar vivo. Eu não sei o que é que você está enfrentando, mas Deus, Ele sabe. Ele sabe do que você está enfrentando. Deus conhece você. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua mente. Deus tem uma história com você. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus tem coisas tremendas para verdadeiramente mostrar que foi Ele que lhe escolheu. A Bíblia Sagrada diz que em meio a essa situação, Neemias, ele deu exemplo.
Ele diz a Bíblia que no 10º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador dele na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aquele que me precederam, puseram peso sobre o povo e tomaram dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho, até os seus auxiliares oprimiam o povo. Oprimiu o povo, mas por temer a Deus, Neemias disse, por temer a Deus, não agi dessa maneira. Observe que Neemias, por temer a Deus, ele agiu de uma maneira totalmente diferente, ou seja, ele só queria aquilo que era dele. Ele só queria aquilo que era dele, porque ele tinha o temor de Deus. Quem tem o temor de Deus, ele age totalmente diferente, e Deus faz com que a história dele ela prossiga. Quantos que tiveram a história interrompida pelo diabo. O adversário, ele quer interromper a tua história, mulher. O Senhor está dizendo para você ter muito cuidado, porque o adversário está querendo interromper a tua história. Mas maior é Deus, maior é Deus. Maior é Deus para te ajudar, para te fortalecer, para te dar graça, para você suportar, para você administrar a situação. É tempo de levantar a cabeça, porque o Senhor manda te dizer no dia de hoje que o adversário está querendo interromper a tua história, mas o Senhor te avisa, porque Ele te ama, porque Ele tem negócio contigo. Ele não quer que o adversário venha interromper a tua história. Neemias tinha uma história dentro de Judá. Ele era um copeiro. Diz a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 5 de Neemias, versículo de número 14, diz a Bíblia Sagrada, que ele disse que foi nomeado. Ele foi nomeado governador deles na terra de Judá. E ele foi até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos. Ele disse, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram peso sobre o povo, tomaram dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho, até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas ele disse, eu não fiz isso não, porque eu tenho temor de Deus. O que é que você tem dentro de você? Ainda existe o temor de Deus? Ou acabou? Acabou o temor de Deus. Quando se acaba o temor de Deus, aí o diabo, ele interrompe. Deus está dizendo a você, está ali avisando, está abrindo seus olhos, está revelando para você através da palavra. O adversário quer interromper a sua história, e você sabe disso.
Ele quer interromper a sua história, mas Deus tem negócio com você na terra dos viventes. Deus tem promessa. Deus fez a promessa. A promessa de Deus está de pé. A promessa de Deus é verdadeira. Deus fez a promessa a você. Se Deus fez a promessa a você, você tem mais é que levantar a cabeça. Se Deus fez a promessa a você, você tem mais é que acreditar na sua história. Tem gente que acredita na história de todo mundo, só não acredita na dele. Só não acredita na história dela. Acredite na sua história. Neemias tinha uma história que, se ele não tivesse cuidado, o próprio inimigo interrompia. Deus está dizendo que o adversário, ele não vai interromper a tua história. História do teu filho, a tua história na obra. Interromper é fazer cessar. Interromper, irmão, é parar temporariamente. Interromper história. Quantas histórias interrompidas! Meu Deus, você que está aí, o Senhor está dizendo para você, quantas histórias interrompidas, para não ver você cantando. Quantos que já não canta mais, quantos que já não sente mais o desejo, a vontade de estar na presença de Deus. História interrompida. O Senhor quer mudar essa tua história, o Senhor quer dar continuidade à tua história, que foi interrompida por um falso profeta. A tua história que foi interrompida, o Senhor está dizendo, eu, Senhor, o Senhor está dizendo, eu quero dar continuidade à tua história. A tua história, ela tem que prosseguir. Você não pode ser interrompida. Sinta a presença de Deus, você que está aí. Alguém usado pelo diabo interrompeu a tua história, mas o Senhor está dizendo que Ele vai lhe ajudar e vai dar continuidade à sua história. Você vai se levantar e a sua história vai continuar. Você crê? Que o diabo, ele interrompeu a história de muitos. Ele quer interromper a sua história. Interromper, eu já disse, a fazer cessar. Meu Deus, alguém faz de tudo para fazer cessar o que Deus tem contigo. Neemias estava firme aqui, sabe? Ele disse, muito pelo contrário, eu mesmo me dei ao trabalho. Está escrito no livro de Neemias, capítulo 5, versículo de número 16. Ele disse, tudo que eles fizeram, eu nunca fiz, porque eu tenho temor de Deus. Eu fiz ao contrário. Eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Ele disse, eu e os homens que estavam comigo da minha confiança, eles na verdade se dedicaram. E você que está aí, leitor Gimintriafá, cuidado da sua vida. Você que planejou, você que está querendo interromper a história de alguém, o Senhor está dizendo para você, pare. O Senhor está dizendo, pare. Eita Jesus, se eu estou sentindo a presença aqui, sinta a presença de Deus aí. O Senhor está dando recado a você. Cuidado na sua vida, para você não interromper a chamada, o negócio que eu tenho na vida da minha e do meu. Jesus, que negócio é esse? Quantos
Quantos que o adversário usa para interromper? Aleluia, eita, que coisa boa eu estou sentindo. Se eu estou sentindo aqui, sinta a presença de Deus aí. O Senhor está abrindo os teus olhos, está te avisando, está te revelando que tem alguém querendo interromper a tua história. Cuidado, cuidado, meu Deus. Eita, Jesus, cuidado. O diabo quer usar alguém para interromper a tua história que Deus escreveu. Deus escreve história, pastor, escreve história, porque as histórias de Deus são boas. A história de Deus é verdadeira. O Senhor dizendo, cuidado, não dê lugar não, cuidado, para a sua história não ser interrompida. Você que está aí chorando, você sabe que Deus fala com você. Isso é o amor de Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Filho, vem ser meu. Coisa boa. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto. Tanto, é o amor de Deus. O diabo perdeu mais uma vez. O Senhor manda dizer: que mais uma vez o Senhor está colocando mais uma vez por terra os planos do adversário. Meu Deus, não vai haver, não vai ter, não vai ser interrompido. Ele está querendo interromper a história de muitos. Quantos que estão aí dizendo: eita, pastor, a minha história foi interrompida, eu fui a mesma. Mas ainda dá tempo de se levantar, ainda dá tempo de tentar de novo, ainda dá tempo de se colocar na posição de guerreira, ainda dá tempo de se levantar na posição de guerreiro. Ontem eu estava pensando comigo, sabe? Como o diabo não presta, sabe? Parece que ele vai atrás, né? Fica atrás da pessoa, né? Irmão. Ficar atrás da pessoa, tu não presta, Satanás. Tu não presta, tu fica perseguindo atrás. Você fez a vontade de Deus, né? Eu não gostei não. É assim, irmão, é assim o quê? Ah, como Deus é grande e faz coisas grandes. Ah, como Deus é poderoso. O Senhor está dizendo para você, cuidado. Que alguém está com muita sede de interromper a sua história. Eu não quero saber. A palavra Neemias disse ao contrário. Eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os homens, meus homens de confiança, foram reunidos ali para o trabalho, não para comprarmos nenhum pedaço de teto. A gente estava ali trabalhando. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo, seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves. A cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, o meu Deus, levando em conta tudo que fiz por esse povo.
Neemias estava firme, irmão. Quem tem certeza da chamada, quem tem convicção que tem uma história com Deus e que foi Deus que escreveu, ele não se corrompe, ele não se vende, ele não se entrega, irmão. Ele não aceita o diabo interromper. O Senhor manda dizer para você que não vai haver, ninguém vai interromper a sua história. Você vai continuar de pé. A obra que Deus tem na tua vida é grande. A chamada é de Deus e você, que a história foi interrompida. O Senhor está dizendo, Ele vai agir ao teu favor. Ele vai agir ao teu benefício. Ele vai mostrar que é Deus da tua vida. Pois o Senhor é poderoso para te ajudar, para te abençoar, para mostrar que quem comprou você foi Ele, para mostrar que você não vai perecer no meio do caminho, para te dizer que o laço já foi quebrado. Meu Deus, Deus é grande. Não vai haver interrupção. O diabo não vai interromper a história. Por isso, levanta a tua cabeça. Meu Deus. Eu tenho vários textos da Bíblia Sagrada que me dão o respaldo para eu entrar em vários textos aqui e mostrar para você, irmão. Eu posso dizer uma pessoa aqui, você não se assuste não. O sacerdote Eli, ele queria interromper a história de Ana. Quando Ana passou por ele chorando, sabe? Chorando, o desespero estava tão grande, a dor estava intensa, sabe? E ele disse, estás embriagada, mulher, aparta-te desse vinho. E ela, com a simples palavra, ela não deixou Eli, o sacerdote, interromper a história dela. Ali era uma história que ela estava construindo. Orando, se constrói história com oração, com jejum. Na casa de Deus, buscando a Deus das vigílias. Se constrói história pagando preço. Pregador quer construir história, mas não quer ler Bíblia. Não consegue construir história, pregador. Você tem que comer a palavra, tem que ler, tem que meditar, tem que se dedicar, tem que estudar. Senão você não consegue construir história. Construa a sua história. Ela disse, não, meu Senhor, a tua serva está alma muito batida. Eu não estou embriagada, não. Aquilo ali, ela conseguiu. Ela conseguiu quebrar, sabe, irmão? Ela conseguiu desfazer. Ela, com a simples palavra dela, ela na verdade, Ana, ela tirou força da onde ela não tinha. E ela disse, não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, não. Eu estou com a alma abatida. Eu estou pedindo a Deus um filho. E aí o Espírito Santo de Deus foi e disse, diga para ela que ela pode ir, que eu vou conceder a petição dela. Você está entendendo? O Senhor está dizendo, pode ir, que eu vou conceder a tua petição. Pode descer, que eu vou conceder a tua petição. Pode se humilhar, que eu vou conceder a tua petição. Pode jejuar, que eu vou conceder a tua petição. Pode cantar, que eu vou conceder a tua petição. Pode pregar, que eu vou conceder a tua petição. Pode se esforçar, que eu vou fazer a minha parte. Ninguém vai interromper. O diabo perdeu de novo hoje. Ele perde todo dia, toda hora, todo instante. Está sempre perdendo. O Senhor está dizendo para você nessa mensagem de hoje que ninguém vai conseguir interromper o que Deus tem contigo. Recebe essa palavra no nome daquele que nunca pecou. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus.